do livro de Isaías. Esse pequeno texto. As horas correm, mas eu quero poder com bastante alegria compartilhar isso com a igreja. Amém? Isaías capítulo 19, que diz o seguinte, versículo 18, que diz assim: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e se chamará cidade da destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Bendito eterno Deus, Pai de amor, Pai do nosso Senhor Jesus, que nos deu seu único filho para morrer com morte de cruz. Quero neste exato momento te agradecer pela tua palavra existente em nossas vidas. Toma-nos na tua presença, passeia no meio da tua igreja, onde é que nós estamos plantando os nossos pés, cravando a tua bandeira, ó Pai, a bandeira do Evangelho, onde estamos implantando mais uma obra batista missionária central. E assim queremos, ó Deus, nos alegrar com o dia de hoje. Assim possamos, ó Deus, cada dia mais entender, ó Deus, o que tu queres para os nossos corações. Ó Deus, fala, opera com teu poder, batiza com teu Espírito Santo na noite de hoje, libertas os cativos, cura os enfermos, porque eu creio, e como tua igreja também crê no teu poder. E na noite de hoje eu acredito que tu pode fazer muito mais daquilo que eu penso e imagino. Louvado seja Deus. Aleluia. A igreja diz amém? Amém. Queridos, o texto que acabei de ler, não temos tema, não proporcionamos nenhum tema para que assim possamos inaugurar esta obra. E para falar com Deus a respeito da noite de hoje, daquilo que estaria transmitindo para a igreja, eu disse a Deus: Deus, fala ao meu coração o que tu queres falar para a igreja, porque simplesmente com um tema a gente fica muito preso ao tema, mas quando a gente abre a palavra de Deus e permite que Deus fale aos nossos corações aquilo que Ele quer falar, Deus, por sua vez, Ele opera também com o seu poder, pelo seu Espírito, falando para a toda a igreja. E no texto de Isaías, desse profeta messiânico, naquilo que o profeta ele estava mencionando a respeito da situação em que ele estava vivendo e profetizando para a nação egípcia. O profeta Isaías ele estava profetizando para a nação egípcia, porque grande missão foi dada ao profeta Isaías a profetizar a 12 nações. Você se olhar para a missão dele, você se olhar para o trabalho do profeta Isaías, profetizar para 12 nações não é fácil. Profetizar só para uma nação, Marco Freire, já não é fácil. Agora imagine você profetizar Marco Freire em Muribeca, Jardim Muribeca, linha do trem, toda circunvizinhança. Aí você diga, a missão já é árdua. Se a missão para profetizar para uma já é difícil, agora você se coloque na posição do profeta Isaías para profetizar para 12. Agora não pense você que as nações que o profeta Isaías profetizou não foram nações como Marco Freire, pacata, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pacata. Nações como Muribeca, que você tem a liberdade de pregar o Evangelho a qualquer lugar. Você pode expor a palavra de Deus em qualquer lugar. Mas a missão do profeta Isaías era árdua, porque cada nação daquela que ele profetizava era tudo. Os impérios, por sua vez, dominavam, queriam um dominar mais do que o outro. O império assírio queria dominar mais do que o império egeu. O império egeu queria dominar mais do que o império egito. O império egito
glorificar o nome do Senhor Jesus. Dessa forma como Isaías se levantou, dessa forma como Isaías se posicionou para pregar a sua palavra. Quando ele chega a dizer, no versículo 19, aleluias, que diz o seguinte: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja amada, deixa eu te dizer algo para o teu esclarecimento. Assim como o irmão Heleno falou, ainda que haja de esquina a esquina a palavra de Deus, está ali levantado um altar do Senhor Jesus. Não te preocupa, tu vai sair daqui para lá, tu vê uma igreja do lado esquerdo, tu vê outra igreja do lado direito, tu vai ver uma igreja de tudo que é canto. É o altar do Senhor que está sendo levantado aos quatro cantos dessa terra. É um altar do Senhor levantado para pregoar a palavra, para que possa orar, para que possa se estar na presença do Deus vivo. Glória a Deus. E eu começo a entender, e Deus começa a mandar essas revelações. Toma aí, meu servo, começa a falar para a igreja, começa a fazer a igreja entender, porque que cada igreja minha erguida é um altar no meio da terra do Egito. Aleluia. E quando eu começo a compreender essas coisas, começo a me regozijar, começo a me alegrar, porque era difícil a missão do profeta Isaías, era difícil a situação que ele vivia, profetizar para as 12 nações. Agora se porta no lugar dele, agora se porta, agora transfira um pouquinho só dessa responsabilidade para você, ou se não, para quem está do teu lado, você pode dizer assim: olha, toma também um pouquinho dessa responsabilidade. Toma um pouquinho só dessa responsabilidade para a tua vida. Porque essa tarefa foi incumbida depois dos grandes impérios, que veio os sacerdotes, veio os profetas, veio a geração apostólica, veio a geração dos pastores, que é qual estamos vivendo hoje, e é atribuída para a igreja. Porque Jesus disse: a igreja hoje, ela é meu sacerdócio, ela é o sacerdócio eleito, é ela agora que está com a responsabilidade, é ela agora que está com o meu compromisso de apregoar a minha palavra, é ela agora que está com o compromisso de fazer a minha obra. Deixa eu dizer uma coisa para a tua igreja do Senhor Jesus: não te preocupa com as pessoas que te cercam, não te preocupa com as pessoas que vivem ali ou acolá, não te preocupa nem olha para cara feia, porque cara feia não espanta ninguém. Porque se cara feia espantasse, pode dizer uma coisa, eu já estava morto até agora. Porque não podemos ter medo, não podemos estarmos assim entrando em dilema de ninguém, porque você tem uma tarefa árdua na casa do Senhor Jesus. Além do mais, você tem uma tarefa árdua na tua casa onde você mora, na tua rua onde você mora, seguindo onde qualquer lugar para que você vá, mas você tem uma tarefa árdua para assim apregoar o evangelho da justiça e da verdade. Porque Deus, ele falou, o Senhor Jesus, ele falou aos discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas são as palavras, e precisamos estarmos atentos para pregar o evangelho da verdade, o evangelho da justiça. Ah, mas eles são os donos da verdade, eles que só querem falar a verdade. Não somos. O dono da verdade está aqui, ele está no meu meio, está no teu meio, ele está na tua vida, ele está na tua vida. O dono da verdade, ele está diante dele, ele vai atrás, ele vai de lado, ele vai em qualquer lugar. Ele é o dono da verdade, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus de Nazaré é o dono da verdade. Ainda que queira a verdade, a igreja só quer ser a verdade. Proclame a verdade, ande na verdade. Não adianta também proclamar a verdade sem andar na verdade, porque a verdade está escrita. Ou você cumpre ela, ou você falta com ela. Porque faltar com a verdade não é coisa do reino dos céus. Faltar com a verdade não entra nem sequer pelos portais da mansão celestial. Porque faltar com a verdade, praticamente você está dizendo: olha, eu não quero compromisso com o reino, eu não quero compromisso com essa obra, mas preciso andar na verdade. A verdade, ela vos libertará. Aleluia, glorificado o nome de Jesus. E quando eu estava lendo mais, e Deus também não deixava de falar comigo, e a respeito do texto que nós estamos vivendo hoje, mais uma igreja, mais uma obra batista missionária. Não me pergunte quantos pontos de pregações nós já temos. Não me pergunte quantas congregações nós já temos, que
Inclusive, na última face do boletim está aí a igreja sede, para quem já pegou. São diversas congregações, são diversas obras sendo erguidas, mas para isso precisa de uma simples palavra, queridos. De uma simples palavra. Enquanto existir homens querendo algo com Deus, enquanto existir mulheres, jovem, moça, seja de que idade for, de faixa etária de idade que for, pode ter certeza que Deus ele vai te usar na face da terra. Pode ter certeza de uma coisa, que você se descomprometerá em relação a tudo que você tem, e Deus ele vai te enviar para onde Ele quiser. Não importa o que Ele, aonde Ele quer te enviar, o que importa é que você precisa cumprir o convite do Senhor Jesus. Aleluia. Então essa obra que nós estamos levantando aqui em Marco Freire, e naquilo também que estava dizendo para toda a igreja a respeito do texto do livro de Isaías capítulo 19, quando Deus também falava comigo, e Ele falava muita coisa, Ele me fazia ver, dizia: ó filho, esse texto de Isaías, ele fala das três reações da igreja. Repita comigo: as três reações da igreja. As três reações da igreja. E assim glorificamos a Deus. E precisamos conhecer quais são as nossas reações. E precisamos compreender quais são aquilo que na verdade temos de compromisso para estarmos assim erguendo a obra que Deus tem. As três reações. Deixa eu te dizer uma. É preciso confrontar. É a primeira reação da igreja. É necessário confrontar, porque a igreja que não confronta, se você não confronta, você é um crente frio. Se você não fala do evangelho, se você não anuncia, você é um crente frio. Você precisa entender a tua responsabilidade, porque a igreja ela tem reação. A igreja ela não vive morta. A igreja ela não é uma igreja calada. A igreja não é uma igreja isenta ou omissa, não. A igreja tem uma arma. A arma está aqui diante de você, e você precisa pregar a palavra. Começa a reagir. Te levanta da onde tu estiver sentado, ou da tua casa, ou do teu lugar. Te levanta do teu trabalho, mas reage e prega o evangelho da verdade. Reage, porque o Senhor ele determinará. O Senhor ele se incumbirá daquilo que colocar na tua vida. Porque o profeta Jeremias ele até questionou: ah, Senhor, eu sou como uma criança. Se bem que o profeta Isaías ele já era, naquela época, ele já tinha sua faixa etária da adolescência. Ele era um moço, e ele praticamente se comparava, vamos dizer assim, enquanto os outros profetas existiam, ele se comparava em relação aos demais, porque muitos já profetizavam, pregavam a sua palavra, falavam aquilo que Deus queria. E o profeta Jeremias, por sua vez: ah, Senhor, eu sou como uma criança. Mas o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, não diga que és como uma criança. Jeremias, não te cales, porque abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia. Abre a tua boca, que Deus vai te encher. Porque não tem necessidade de você ficar calado. Você precisa primeiramente confrontar. E quem confronta está aqui. Quem confronta é a igreja do Senhor Jesus. Confrontar com o quê? Com sabedoria. Confrontar com o quê? Com a sua palavra de amor. Confrontar com o quê? Com a sua palavra de inteligência. Confrontar com o quê? Com os frutos do Espírito. Mas precisa confrontar. Aleluia. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, está muito fácil de pregar a palavra. E tem muita gente confrontando até mesmo de forma errada. Tem muita gente confrontando de todo jeito, sem estar preparado, sem estar capacitado, falando de todo jeito. Tem gente confrontando, irmãos, até para ofender. Não se confronta. Quando eu falo confrontar, não quero dizer que você precisa ofender ninguém. Quando eu falo confrontar, não quer dizer que você precisa lançar pedradas em ninguém, nem atingir ninguém com palavras
cabe à igreja falar palavras vãs e baixas. O que cabe à igreja é falar palavra sábia. Uma palavra sábia de salvação. Uma palavra sábia de libertação. Uma palavra sábia de cura. Aleluia, louvado seja Deus. É dessa forma que a igreja precisa entender e saber como confrontar. E hoje vive nessa situação. E quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, aquilo que eu preciso entender para também transmitir, para que eu venha assim cada dia mais ser agradável na presença do Deus vivo. Você precisa ser agradável na presença do Deus vivo. Você não pode estar de todo jeito, porque a palavra do Senhor Jesus é uma só, seja ela para assembleia, para batismo de presbiteriano, congregacionais, ela é uma só. Pode ter certeza de uma coisa, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes. Ela entra, ela faz discernir, ela vai lá no íntimo, ela vai lá na medula e faz descobrir todas as coisas. A própria palavra de Deus não precisa de muita coisa. E tem muita gente usando de falta de sabedoria, porque a palavra de Deus não está sendo pregada como deve ser pregada. Aleluias. E assim eu quero glorificar a Deus, porque Deus ele nos ensina a confrontar. A confrontar. Porque a expressão da palavra igreja significa sair para fora, confrontar os nossos vizinhos, confrontar aqueles nossos amigos, as nossas escolas, os estudantes da sala de aula, os nossos colegas, os profissionais. Precisa confrontar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Diga amém. Amém. Diga assim para quem está do lado: você precisa confrontar. Você precisa confrontar com a palavra de Deus. A obra do Senhor precisa ser feita. A obra de Jesus ela precisa ser realizada. Agora precisa reagir. Precisa reagir. Quantas pessoas estão sendo aí aprisionadas, cativo? Essa era a missão do profeta Isaías. Ele estava vindo. Isaías, profeta messiânico. Isaías, profeta que falou mais da pessoa do Senhor Jesus. Pode ter certeza de uma coisa: daquilo que ele profetizava o Messias já naquela época, ainda que ninguém gostasse, ainda que ninguém visse, ainda que ninguém ficasse nas melhores situações, pode ter certeza de uma coisa: ele não se preocupa. Ele não se preocupava, porque a vontade de Isaías era findar a obra que estava nas suas mãos. Porque a partir do momento ele selou um compromisso com Deus. Quando o Senhor mandou os seus anjos pegar um Atenais, vai lá no forninho, pega um Atenais, anjo, pega um Atenais, faz como se fosse um areia, uma pá, pega um Atenais, leva para a boca do profeta Isaías, começa a purificar, começa a tratar aquele homem, porque este homem será este homem que vai profetizar as nações. E Isaías ele falava dizendo: ai de mim que vivo no meio de um povo de puros lábios, de lábios impuros. E daí por diante Isaías precisava entender que existiria a purificação da sua